Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Há uns tempos atrás, talvez já tenha feito um mês, eu gravei um vídeo de opinião sobre posturas e aquilo que se passava em termos de redes sociais e os psicólogos, nomeadamente o Instagram e a interação de psicólogos, a sua postura no Instagram e coisas que eles realizam bem ou menos bem, enfim. E no outro dia eu estava a navegar pelo Instagram e há um conjunto de psicólogos, de colegas psicólogos que utilizam muito o Instagram para promoverem não só os seus serviços, mas também as abordagens que eles têm informação ou que preferem. Não é invulgar hoje em dia ver-se muitos psicólogos a falar sobre terapia cognitivo-comportamental, terapias de terceira geração e eventualmente mostrarem lá um modelo teórico de alguma perturbação. Normalmente é sobre depressão ou ansiedade, portanto não é incomum ver-se esses psicólogos a colocar essa informação descritiva de modelos de conceptualização. Mesmo que muitas pessoas não compreendam todos os pormenores, porque isso é mais a nível formativo e a nível académico, e o que as pessoas querem é perceber o que é que aquilo pode fazer por elas. Isto é, se precisarem de ajuda. E uma das funções das stories no Instagram tem uma função de fazer perguntas. Ou seja, em que a pessoa pode colocar lá uma questão, uma dúvida, um comentário ao conteúdo que foi publicado nesse story. Geralmente, os psicólogos que decidem fazer publicidade ou demonstrar o seu trabalho via o Instagram e que colocam essa opção nos stories de fazer perguntas, muitas das vezes costumam responder a esses stories. E esses stories são públicos, portanto, eu acredito que depois possa haver mais uma ou outra troca por mensagem privada, mas pelo menos uma resposta inicial nós conseguimos assistir. E houve uma pessoa, uma psicóloga, ao qual está na minha rede de Instagram, mas eu nunca privei com ela pessoalmente, mas sei por aquilo que ela expõe que é adepta de modelos cognitivo-comportamentais, nomeadamente modelos de terceira geração. Se tivesse que elaborar uma hipótese preferencial, eu diria que as preferências dela estão mais assentes até na terapia de esquemas de Jung, apesar de também já ter visto lá coisas acerca de coisas escritas por Paul Gilbert, portanto, a terapia focada na compaixão, o que vem toda a linha das terapias de terceira geração. Mas é muito por aí. E, portanto, ela utiliza essas terapias e os modelos conceptuais dessas terapias para explicar ou tentar informar as pessoas sobre algumas perturbações, nomeadamente ansiedade e depressão. E uma dessas pessoas, e uma pessoa que segue, colocou-lhe a seguinte pergunta, que é, no caso da ansiedade, se hipnoterapia ajudaria ou seria uma solução. Eu acho que era mais a parte do ajudaria. Ao qual a colega respondeu algo semelhante com o que ajuda, no caso da ansiedade, é fazer psicoterapia. Pronto. Já não é a primeira pessoa ou a primeira profissional de saúde em que expõe temas como a ansiedade
e que é confrontada com a pergunta sobre a eficácia da hipnose ou se a hipnoterapia ajuda a lidar com a situação. E também não é a primeira colega e nem é a primeira profissional de saúde a descartar completamente essa opção. Mas quando eu digo descartar, não é dizer, na minha opinião, por aquilo que eu tenho formação, estes modelos são altamente eficazes ou estão comprovados como sendo muito eficazes, portanto, eles são suficientes para resolver as questões de ansiedade ou depressão, ou então uma resposta que seria a lógica, que era agradeço a sua pergunta, eu não tenho formação em hipnose, não tenho muitos conhecimentos sobre a hipnose, portanto eu não sou a melhor pessoa para responder a essa questão. O bom senso diria que esta resposta seria totalmente pertinente para um profissional de saúde dar. Mas a realidade é que quando nós vemos as interações de profissionais de saúde nas redes sociais, esta não é uma resposta que seja muito vista. Ou seja, um profissional de saúde ser confrontado ou ver uma pergunta de alguém que aparentemente leu alguma coisa ou viu na televisão, ou seja aquilo que for, ou conheceu alguém que provavelmente fez determinada intervenção e pensou, bom, será que isto é uma boa solução, já que eu já tentei várias coisas, então deixa questionar se isto é útil ou não, porque aparentemente ele é que é o profissional de saúde, ele é que deve saber. E há muitas pessoas a perguntarem isso, especialmente aos profissionais de saúde, que tendem a tentar explicar mecanismos ou apresentar modelos explicativos de algumas perturbações, nomeadamente ansiedade e depressão são muito comuns a apresentarem esses modelos, logo estão a abrir portas para que as pessoas questionem sobre essas intervenções ou sobre esses modelos. E se outras hipóteses são igualmente eficazes ou não. E a maior parte dos colegas descarta tudo aquilo que não têm formação ou que não têm conhecimento e dizem, não, o que você tem que fazer é isto. E a minha opinião pessoal sobre este tipo de posturas é que não é uma boa postura. É extremamente limitativa, não é uma questão de bom senso e eu não vou dizer que roça ou que fica muito mal em termos de postura humilde. Eu sou capaz de compreender que as pessoas façam isso para valorizar intervenções empiricamente validadas e intervenções de saúde que de facto estejam bem estabelecidas. Eu sou capaz de compreender isso. A questão é que hoje em dia há muita coisa já empiricamente validada e estudada e que tem alguma eficácia comprovada. Ou seja, não é apenas o nosso nicho que apresenta resultados. Outros nichos também. Nichos que, por uma questão de formação, ou de escolha, ou da vontade, nós podemos não dominar. Mas outro colega pode dominar. Por exemplo, num livro de 2017, se eu não me engano, elaborado por... Não, a edição é 2019, acho eu. Elaborado por John Norcross e James Prochaska,
os autores enunciavam que até aquela data existia pelo menos 500 modelos ou 500 sistemas de psicoterapia. E esses números, que todos os anos vão crescendo, são variações, são adaptações de coisas que já são pré-existentes. Portanto, na medida em que o campo da psicologia e a área da psicoterapia vão evoluindo, obviamente que um terapeuta não será capaz de dominar ou de conhecer todas as intervenções que existam para uma determinada situação, ou um determinado contexto, ou uma determinada patologia. Isso é impossível. Por isso é que os psicólogos tendem a especializarem-se num género de intervenções. Obviamente podem complementar com outras abordagens que estejam para além dos seus modelos de formação. Isso é uma forma de integração em psicoterapia. Mas por mais integrativos que eles sejam, também há limites. Né? Embora eu considere que vá aprender ou vá continuar a aprender até ao final da minha vida, eu tenho perfeita noção que eu não consigo dominar ou não consigo apanhar tudo aquilo que existe de intervenções. É impossível. Portanto, eu especializo-me numa parte e tenho colegas que se especializam noutra. Por exemplo, os meus conhecimentos teóricos sobre psicanálise são altamente limitados. Tenho, obviamente, uma curiosidade contínua sobre psicanálise e outros modelos de psicoterapia, daí que eu vá sempre pesquisando e lendo. Em termos de formação, formação prática é algo que eu não tenho, portanto, digo logo. Quando alguém me pede algo que esteja para além do meu nível de competências ou de conhecimento sobre uma abordagem, eu digo, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso ou para intervir consigo sobre tal. Mesmo que eu consiga dar algumas indicações a nível teórico, explicar o que é que poderá ser um processo e para onde é e quais é que seriam os seus benefícios, passando para a prática, eu não seria a pessoa indicada para si. É a mesma coisa de eu dizer, eu tenho conhecimento teórico sobre a MDR, já li muita coisa sobre a MDR, conheço pessoas que fazem EMDR, sei o suficiente para entrar numa pequena troca de ideias sobre EMDR com colegas. Agora, se alguém me vem pedir então intervenções específicas de EMDR, eu digo, não, isso não é comigo. Porque eu não tenho formação em EMDR. Conheço colegas que têm e é para eles que eu direciono. Agora, eu não tenho formação específica em MDR. Portanto, vai chegar a um ponto, quer da parte teórica, quer da parte de intervenção, que eu digo, este é o meu limite, tenho que falar com um colega que de facto domine isto. Tal como acontece com a psicanálise, tal como acontece com a psicoterapia psicanalítica, tal como acontece com as psicoterapias breves ou todas as psicoterapias de inspiração dinâmica, que são coisas que estão para além da minha formação. Conheço conceitos teóricos, conheço algumas das suas técnicas, no entanto, para fazer um processo completo nesse género de abordagens, eu não sou a pessoa indicada para tal. Portanto, quando alguém me remete a uma questão ao qual eu não sei, ou eu digo logo que os meus conhecimentos são limitados, eu dou a melhor informação que eu posso, ou então remeto logo para quem domine e para quem saiba sobre o assunto. Porquê? Porque eu tenho perfeita noção que a área é tão abrangente
que há mais do que uma alternativa. Há mais do que uma forma de lidar com uma determinada perturbação ou uma determinada situação. Logo, eu não vou excluir a pergunta que a pessoa me está a fazer e dizer não. Não, o que você tem que fazer é isto. Não. Por exemplo, respondendo à questão que foi colocada à colega e à forma como ela colocou, não, o que você tem que fazer é psicoterapia, concordo e discordo. Concordo no sentido em que hipnoterapia significa terapia com recurso à hipnose. Logo, se hipnose é uma abordagem coadjuvante, não é um modelo de psicoterapia, significa que a pessoa tem que fazer psicoterapia com um profissional que tenha formação num determinado modelo psicoterapêutico. Portanto, o que ele tem que fazer é terapia. Concordo com isso. O que eu discordo tem depois a ver que a ciência, que a investigação já comprovou que existe benefícios em adicionar abordagens de hipnose como complementares ao modelo de intervenção para a ansiedade, desde que se justifique no sentido de ser adaptado às características da pessoa e que, obviamente, o terapeuta tenha formação para o fazer. Portanto, concordo que a pessoa tenha que fazer psicoterapia, discordo no sentido em que tenha que excluir uma abordagem complementar que já se mostrou que é eficaz, que juntando a modelos psicoterapêuticos tem a sua eficácia. Isto, para mim, remete-me a uma postura de desconhecimento por parte dos profissionais de saúde, mas também parece que não querem conhecer. No sentido em que eu estou na minha capelinha, eu faço a minha cena e, portanto, só existe isto. Para além de... E tal como acontece com a colega, já vi muitas pessoas a descartarem abordagens ou a descartarem determinadas respostas a perguntas que pessoas fazem porque simplesmente parece que não têm conhecimento sobre tal. Só que, em vez de dizerem, sabe, eu gostaria muito de responder à sua pergunta, reconheço que não tenho formação nem conhecimento para tal, conheço, né? Ou já ouvi falar de colegas que tenham. Vou entrar em contato com eles ou então remeto para esses colegas. Que é aquilo que diria o bom senso. Exatamente como já me aconteceu, alguém que procurava especificamente uma intervenção em psicanálise, eu estava a falar com a pessoa estava-me a interagir comigo no sentido de pedir-me ajuda. Quando ela diz o meu objetivo é fazer uma intervenção psicanalítica, ou mais psicanalítica, eu disse então peço desculpa, mas eu não sou a melhor pessoa para ajudar nisso. Eu não tenho formação em psicanálise. Conheço quem tenha. E, se você quiser, posso reencaminhá-la para colegas de confiança. E isto são boas práticas. Agora, em conclusão, considerando que o campo da psicologia e a área da psicoterapia são muito vastos, quer dizer que pode ser possível, perante uma determinada situação, ser lidada de múltiplas formas. Ora, é expectável que um determinado terapeuta, que um determinado técnico
tenha mais formação numa determinada abordagem do que noutra. Isso não significa que a sua abordagem seja a única abordagem ou a abordagem mais eficaz. Isso tem a ver com outros fatores. Portanto, aquilo que eu aconselho a todos os meus colegas é, perante uma situação em que alguém vos pergunta algo, não descartem logo aquilo que a pessoa está a dizer, se puder fazer sentido, não é? Não descartem logo apenas com base em que vocês não têm conhecimento. Para isso, remetam para outros colegas que possam ter. Não é? E aqui eu deixo o meu repto. Para todos aqueles cujo alguém faça perguntas sobre hipnose, pensem 2 vezes antes de desvalidar ou antes de enterrar completamente a questão. Se vocês não souberem, se não tiverem informação acerca de hipnose, eu não me importo de ajudar, eu não me importo de responder. Okay? Assim como, se alguém me pergunta coisas mais avançadas sobre psicanálise, sobre terapia Gestalt, sobre a terapia centrada no cliente ou psicoterapia existencial, eu remeto para colegas com a devida formação. Tão simples quanto isso. Isto, meus caros, é chamado boas práticas. Obrigado a todos por estarem aí desse lado. Desejo-vos a todos uns bons dias, em saúde, em segurança. Fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo.